Olá pessoal, estamos aqui novamente agora para falar sobre a nossa experiência com o CASV e com a entrevista na embaixada. Nós optamos por ir ao CASV em Belo Horizonte, por conveniência mesmo, questão de proximidade. Chegamos lá por volta das 14 horas para identificar o local, para saber onde era, que a gente não sabia. Vimos onde era e saímos para comer alguma coisa. O que a gente achou mais próximo, que a gente não queria também se distanciar de lá para não ter dificuldade depois para voltar, foi o Subway. Estava aberto, era o domingo, isso. Nossa entrevista estava marcada para as 15 horas. Aí chegamos na frente lá do CASV, às 14h30 aproximadamente. Aí tem um pessoal que fica ali na porta, que trabalha pro CASV. Eles fizeram a verificação do nosso documento, que era o passaporte, e a confirmação do DS-160. Ela, para nós pelo menos, não solicitou o comprovante do pagamento da taxa MRV, não foi solicitado. Também não solicitou o comprovante de agendamento. Não sei se isso é prática, mas para nós não foi solicitado. Só foi solicitado o passaporte e a página de confirmação do formulário, de preenchimento do formulário. Ela verificou, estava tudo ok, pediu para que nós aguardássemos numa fila. A fila estava bem vazia, tinha umas 3 pessoas na frente e já tinha umas pessoas lá dentro no atendimento, que era do horário de 14h30. Às 14h35 aproximadamente, 14h35, 14h40, ela solicitou que nós entrássemos para o CASV, e lá dentro, logo na entrada, a gente deixou a pasta, com os documentos em um local visível. Aí você tem que fazer o processo de revista, Então a revista normal, como em estádio, você tira o que você tem no bolso, algumas coisas assim. Aí tem um funcionário que passa o detector de metal. Celular não tem problema, você pode entrar com o celular, desde que esse esteja desligado, ok? Lá dentro, no caso de Belo Horizonte, tem uma tipo como se fosse uma antessala, algumas cadeiras de espera. A gente nem chegou a sentar nessas cadeiras, estava bem vazio. Ficamos numa fila, uma fila pequena, bem pequena, pelo menos o dia que a gente estava, bem pequena. E chegamos até um balcão. Nesse balcão eles confirmam algumas coisas, só confirma o dia da sua entrevista e o local, e te encaminha pro guichê. Aí lá nesse guichê são coletadas as digitais e tirada a fotografia oficial, que caso o visto seja aprovado, essa vai ser a fotografia oficial para o visto. Tava eu, minha esposa e meu pai. Esse processo de passar pela revista, chegar até o balcão e ir para o guichê para fazer as coletas dos dados biométricos e da foto, durou, para 3 pessoas, durou em torno de 5 a 6 minutos. Então, muito rápido, muito tranquilo. Então foi o tempo da gente chegar lá, já fomos atendidos antes do horário, apesar de que eles recomendam não chegar antes do horário, por causa que tem gente marcado, mas nós fomos atendidos antes do horário e a nossa permanência lá dentro durou um pouco mais de 5 minutos. Essa foi a nossa visita ao CASV, ok? Agora eu vou falar um pouco aqui da nossa entrevista na embaixada. A entrevista nossa na embaixada estava marcada para o dia 17 de março, às 9 horas da manhã. A gente teve uns probleminhas, uns contratempos, mas saímos do hotel por volta de 8h10, 8h15, estava bem próximo. Chegamos lá por volta de 8h20, em frente. Meu pai levou o celular, na frente lá tem uns guarda-volume, ele teve que pagar acho que R$5 para deixar o celular no guarda-volume.
porque na embaixada é proibido entrar com qualquer tipo de aparelho eletrônico, inclusive celular. Aí meu pai pagou, deixou. E do mesmo sistema, na entrada da embaixada tem um pessoal vestido de vermelho, que são funcionários da embaixada. Também ali eles fazem uma outra verificação dos seus documentos. Para nós novamente só foi solicitado a confirmação do preenchimento do formulário DS-160 e o passaporte. A partir do momento que eles viram isso daí, estava ok, encaminhou a gente para uma fila também que estava vazio, também estava relativamente vazio. Depois dessa fila nós fomos para a revista, né, nessa fila. Aí é igual detector de metal, igual revista de aeroporto, né? Você vai tirar as coisas do bolso, colocar no caixotinho, passa o caixotinho no raio-x e passa você num portal ali. Tudo bem tranquilo, pessoal super educado, pelo menos em Brasília. Todo mundo, todos os agentes, bom dia, boa entrevista. Fiquei até surpreso, porque até então que eu tinha lido e visto, era que o pessoal era rude, que era isso, que era aquilo. Com nós, graças a Deus, foi tudo ao contrário, né? E aí passamos, e aí encaminhou a gente para o setor de entrevista. Chegamos, né, nessa entrada desse setor de entrevista. Aí tem uns funcionários também da embaixada que recolhe os passaportes e pergunta se é entrevista em grupo ou se é entrevista individual para agrupar os passaportes. A nossa era em grupo, né? Ele pegou novamente, pediu a página de confirmação do DS-160, colocou as três juntas e os três passaportes juntos e encaminhou a gente para uma sala de espera para entrevista. Feito esse trâmite aí, tudo, a gente chegar e sentar nessa sala de entrevista, acho que durou também algo aproximadamente 5 minutos, né? 8h35 a gente estava dentro dessa sala de espera, tá? 8h35 a gente estava nessa sala de espera. Tinha bastante cadeira livre. Essa sala de espera também é bem tranquila, tem banheiro, tem água, tem TV, tem brinquedoteca. Quem vai com criança pode deixar a criança brincando lá, não tem problema, bem tranquilo. 8h35, aí nós ficamos nessa sala de espera aí algo em torno de 15 minutos, 15 minutos. E aí quando foi 8h50 nós fomos chamados para a fila da entrevista, né? Que essa fila da entrevista ele tem como se fosse um paredão de vidro, lá em Brasília é como se fosse um paredão de vidro, e essa fila é como se fosse uma fila bancária atrás desse paredão. O que tem atrás do paredão são os guichês, né? Quando você chega a sua vez na fila, o funcionário lá também recolhe os passaportes, verifica e te encaminha ali para o determinado guichê. No nosso caso foi o guichê número 3, né? As filas, pelo menos em Brasília, são bem curtas com relação à sua posição e a posição da pessoa que está à sua frente para o guichê. Pelo menos o dia que eu fui, estava bem curta a fila. Então aquele negócio, que você vai ficar escutando entrevista de outro, que se negar o visto de outro você vai ficar nervoso, graças a Deus também não tivemos esse problema não. A única coisa que eu ouvi da menina que estava na minha frente, que era a menina que estava sozinha, era o visto, seu visto foi aprovado. A única coisa que eu escutei foi isso. Então não conseguimos entender nada da entrevista alheia, como diz os outros aí. Aí ele encaminhou a gente pro guichê 3. Quando essa menina saiu, o cônsul, o embaixador, não sei, ele fez o sinal pra gente ir. Aí fomos nós três, a entrevista foi em conjunto, né? Primeira coisa que ele perguntou foi qual que era a nossa relação. Aí eu respondi, meu pai e minha esposa. Depois ele perguntou pra gente para onde a gente iria. Bom, aí eu respondi que a gente iria para Nova York. Ele pediu para a gente colocar
as digitais lá, primeiro eu, depois minha esposa, depois o meu pai. E começou ali a entrevista. É um vidro, né? Como você já deve ter ouvido falar, um vidro. O rapaz do lado de lá com um fonezinho de microfone e uma caixinha de som ali nesse vidro ali, e vocês comunicando com ele através daquilo ali. Aí ele perguntou o que a gente fazia, né? Perguntou, apesar de ser eu que lancei lá, que eu estava custeando a viagem, ele quis saber de cada um o que fazia, né? Ele perguntou o que eu fazia, o que minha esposa fazia, o que meu pai fazia. Basicamente as perguntas que ele fez pra gente foi de âmbito profissional. Ele não queria saber o que a gente tinha, ele não perguntou o que a gente tinha, quanto tempo a gente ia ficar lá. A única coisa que ele perguntou com relação à viagem foi para onde a gente ia, né? E o resto foi tudo pessoal, tudo do âmbito pessoal e profissional. O que eu fazia, se eu me formei em curso técnico, eu falei que sim. Ele perguntou quando, perguntou meu pai o que meu pai fazia, onde fazia, perguntou minha esposa se ela ia fazer pós-graduação, alguma coisa desse tipo. E perguntou assim, eu levei uma pasta com vários documentos, levei declaração de imposto de renda, levei declaração do empregador, levei extrato bancário, carteira de trabalho, levei uma porção de documentos. Aí uma pergunta que ele fez era quanto que eu ganhava, fui responder para ele qual que era o valor. Ele perguntou se você tem comprovante, falei que sim. Eu posso ver? Falei pode. Entreguei para ele os contra-cheques, ele verificou. Aí perguntou meu pai de novo o que meu pai fazia. Meu pai respondeu, ele perguntou se tinha comprovante, meu pai falou que sim. Ele perguntou, posso ver? Pode. Entregamos para ele, digitou algumas coisas lá. Acho que assim, no modo geral, foi uma entrevista bem tranquila, né? O cara, esse cônsul, sei lá o que é, ele deu bom dia, perguntou se estava tudo bem. Então assim, é uma coisa que, pelo que eu vi aí, não é muito comum, mas o cara estava bem tranquilo. A única coisa que ele pediu de documentação foi o meu contra-cheque e algum comprovante que meu pai realmente trabalhava lá na empresa que ele tinha falado. Ele perguntou para mim se eu tinha parente nos Estados Unidos, eu respondi que sim, porque eu preenchi no formulário DS-160 também que eu tinha. Ele não perguntou se era legal, se era ilegal, se entrou pelo México, não perguntou nada. Só perguntou se eu tinha parente lá, eu respondi que sim. Aí ele perguntou onde que ela morava, eu falei que eu não sabia, porque eu não tinha contato assim de proximidade, então não sabia. Ele, tudo bem. Outra coisa, meu pai há algum tempo atrás, uns 15 anos atrás, tentou o visto americano e foi negado, né? Então meu pai também teve que falar que tentou o visto e o visto foi negado. Então assim, eu acho que o que eu aprendi aí nessa nossa experiência foi que acho que o ponto mais importante, o ponto-chave, é a questão de você não mentir, é você falar a verdade. Eu acho que ele está interessado em saber se você vai voltar mesmo e tal, mas eu acho que o ponto-chave aí é você falar a verdade. Porque quando você fala a verdade, você tem firmeza nas suas respostas. Então você não precisa ficar enrolando, você não precisa ficar inventando. Nossa entrevista, ela durou 10 minutos, até um pouco menos, porque quando foi 9 horas a gente já estava saindo, já estava do lado de fora da embaixada. Então começamos 8h50, 9 horas a gente já estava lá embaixo, lá fora, né? Aí ele fez esses questionamentos que eu citei, foi basicamente isso daí a nossa entrevista. De documento só pediu só o comprovante de renda meu, tá aí um comprovante que meu pai realmente trabalhava. Aí digitou algumas coisas lá no computador também, bem tranquilo. E no final eu só escutei até a parte que ele falou assim: obrigado pela paciência, o visto de vocês foi aprovado. Só até aí que eu escutei. O resto minha esposa que falou depois comigo, que ela estava
sobre aí. Acho que nem eu nem meu pai não escutamos mais nada que falou depois disso daí. Mas o que ele falou depois é que o passaporte de vocês ficarão aqui e chegará em até 2 semanas no endereço lá que foi mencionado. E aí essa semana eu direcionei esse passaporte lá para Minas, para casa dos meus pais. E esse passaporte já chegou lá. Meu pai me passou essa informação e veio com visto válido até 2024. Então foi o visto B1, B2 que a gente solicitou, com prazo de validade aí de 10 anos, né, desse visto. E essa aí foi a nossa experiência. Espero que tenha ajudado aí, beleza? Qualquer dúvida aí, se eu puder ajudar, deixando bem claro aqui, nós não somos funcionários de setor consular, de nada, não somos funcionários de assessoria de visto, simplesmente para tentar ajudar aí, algumas dicas aí a mais, beleza? Valeu aí, boa sorte a todos que têm esse desejo aí de entrar nos Estados Unidos e fazer uma viagem. Agora é programar a viagem agora, fé em Deus aí, vai dar tudo certo, beleza? Obrigado aí, valeu.